Quantos alunos eu coloco numa aula em grupo? Fala, professor! Vini Diamantino da De Prof pra Prof aqui. Esse é o quadro novo do canal De Prof pra Prof chamado Vini Responde. Então, para ter as suas perguntas respondidas em vídeo aqui por mim, coloque lá nos comentários dos vídeos a sua pergunta seguida da palavra Vini Responde. Daí eu gravo um vídeo só pra você, beleza? Bom, nesse caso hoje eu vou fazer duas perguntas em um vídeo só, porque essas duas perguntas elas se complementam muito bem. Eu vou começar com a pergunta da Isabel Badra English, lá do Instagram. A Isabel colocou uma pergunta que foi o seguinte, ó: qual número de alunos, aulas em grupo, você acha ideal para um curso de curta duração com aulas ao vivo? Como seria o meu primeiro curso em grupo, pensei em começar com 6. Isabel, gosto dessa pergunta porque isso depende muito do que você vai produzir. Não tem como eu te falar faz com o número X, porque depende muito. Um exemplo, vamos supor que você vai, no caso da Isabel, eu sei que a Isabel é professora de inglês, né? Conheço a Isabel, já conversamos várias vezes. No caso da Isabel, vamos supor que você vai dar uma aula de conversação. É bem complicado dar uma aula de conversação de língua estrangeira com 20 alunos. Tem como você ter 20 alunos em uma aula de 1 hora e meia e fazer todo mundo conversar e dar atenção para todos os 20, especialmente com aula online, que é mais difícil separar em grupos, mesmo que a gente tenha softwares como o Zoom, que oferece a opção de breakout rooms, né, para você separar em pequenos grupos, é bem mais complicado conseguir fazer isso, especialmente online. Então, no caso de uma turma de conversação, eu vou jogar de volta a pergunta para você. Até quantas pessoas você acredita que conseguem fazer uma aula de conversação e produzir, ter produção oral, de forma que seja significativa para elas, que elas vão praticar o suficiente para fazer sentido aquilo ali, para fazer aquele sentido, aquele pagamento que ela te faz todo mês? 6 é um valor interessante para a maioria das pessoas pensando em conversação, né? Eu poderia pensar com 6, eu poderia pensar com 8, mais do que 8 para uma aula de conversação eu já começo a ficar com o pé meio atrás. Agora vamos supor que é uma aula em grupo de... É um grupo que está estudando para passar no exame X, e esse exame X para mestrado, por exemplo, da Universidade Y, ele é um exame apenas de interpretação de texto. Tem um texto, a pessoa tem que interpretar e responder algumas perguntas. Você consegue ter 20 pessoas nessa turma em grupo tranquilamente. Eles não têm que cada um falar, não precisa de ter um tempo de fala para cada um deles, né? Eles vão escrever talvez muita coisa colaborativa, vai utilizar bastante Google Docs, talvez, bastante Google Forms. Então você consegue dar atenção para todos esses alunos sem precisar que eles fiquem falando e tomando o tempo da aula com a prática oral. E aí você consegue ter um número maior de alunos dentro da mesma turma. Então, quantas pessoas coloca, qual o número de alunos ideal, depende do tipo de curso que você vai fazer. Pense sempre nisso, o que vai fazer sentido para o aluno do ponto de vista dele. E lembrando, quanto menos alunos, mais caro vai ficar. A sua hora tem que valer bem, né? Então, quanto menos alunos tem, uma aula individual, VIP, o valor tem que ser bem mais alto. E aí, eu vou emendar essa pergunta da Isabel com a pergunta da Tânia. Tânia, talvez eu não vou conseguir pronunciar o seu nome, me desculpa. Tânia Josefová, eu acho que é a pronúncia. Se não for, me corrige, Tânia, desculpe. Como começar a dar aula em grupo pela primeira vez? Oferecer o curso e esperar as vagas preencherem, e se isso não acontece, cancelar o curso? Tânia, isso que você colocou funciona e pode acontecer sim, especialmente quando a gente está produzindo cursos que não são ao vivo, que não são para pequenos grupos, como que eu mencionei com a Isabel na pergunta anterior, né? A gente quer vender tantas unidades, 20 unidades, 50 unidades de um curso online. E aí a gente coloca aquele curso para vender. Se ele vendeu 3, a gente já viu que vai dar prejuízo. Então, fecha as vendas, devolve o dinheiro para aqueles 3, porque aquele curso não vai rolar. Agora, quando a gente fala de aulas em grupo, aulas que vão, né, continuar por vários meses e meses, aí você vai ter que fazer um determinado cálculo, né, para você ver até quanto é o mínimo que você consegue cobrar de cada um daqueles alunos e quanto é o mínimo que você precisa receber pela sua hora. E aí você tem um valor de corte, vamos chamar assim, né? Olha, eu preciso de receber no mínimo, tô chutando valores, tá? Isso aqui vai depender muito de você. Eu preciso de receber no mínimo R$120 a hora para trabalhar com essa turma. Tô chutando valores.
no mínimo R$120. Eu preciso de ter pelo menos 4 alunos me pagando X para que eu tenha esse valor aqui. Se eu não fechei 4, se eu fechei 3, então a minha turma já está quebrada. Você não vai montar a turma com um valor menor, você pode conversar com esses alunos e incentivá-los a começar as aulas ou em uma turma que paga um pouco mais caro, ou você pode fazer pequenas jogadas, como por exemplo, ao invés de pegar essas três pessoas, ou 2 pessoas, ou até um só, que talvez apareça só um, pegar essa pessoa e ao invés de fazer 2 aulas por semana de 1 hora, pelo valor que você tinha falado antes, você pode oferecer talvez uma aula só para essa pessoa, ou uma aula de 1h20, 1h30 no máximo, e aí aumenta um pouquinho o valor porque é individual. Então é tudo um sentido de percepção de valor do ponto de vista do cliente. Você tem que convencer o cliente, convencer o seu futuro aluno que está interessado em fazer aulas com você, que aquele valor que ele vai te pagar está relacionado com aquele número de horas que ele vai receber. E aí, gente, olha, é trabalhar a percepção de valor. Diminui o valor a quantidade de horas para não gastar a sua agenda, mas adiciona um suporte a mais, adiciona uns exercícios a mais que você vai mandar, adiciona uma atenção a mais que você vai dar para essa pessoa numa correção extra de exercício, num suporte extra de WhatsApp, num suporte extra de algum aplicativo. Gente, vamos aprender a construir valor, construir percepção de valor dentro do seu produto. Como é que eu posso fazer o meu cliente me pagar mais sem ter que oferecer as minhas horas? Isso é muito, muito importante. Essa era a pergunta da Isabel e da Tânia. E, pessoal, perguntas coloquem lá nos comentários junto com a hashtag Vini Responde, que eu gravo um vídeo só pra te responder, beleza? É isso por hoje, te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.